Você vai ouvir agora Mais que 5 Pontos, seu podcast sobre a fé e a cosmovisão reformada. A apresentação, Pastor Elianai Batista. Olá, seja bem-vindo. Este é o episódio 4 do Mais que 5 Pontos, o seu podcast sobre a fé e a cosmovisão reformada. O tema deste episódio é este: um lar com visão. Este tema tem relação com o tópico 2 do capítulo 1 do livro O Fruto de Suas Mãos, o Respeito e a Mulher Cristã, de Nancy Wilson. Por isso, se você ainda não ouviu o episódio 2, eu lhe aconselho a fazê-lo antes de prosseguir, pois foi nele que comecei a tratar sobre esta obra. Vamos então ao nosso tema. Você já notou como nós podemos ver a mesma coisa, porém a partir de perspectivas diferentes? Por exemplo, em um rodízio de pizzas, a perspectiva de quem está saindo é diferente da perspectiva de quem está chegando para participar do rodízio. Outro exemplo, imagine dois irmãos. Eles vão trabalhar de bicicleta. Um reclama por não terem um carro, o outro dá graças a Deus por ter uma bicicleta. São perspectivas diferentes. Um outro exemplo. Em uma aflição, às vezes começamos com murmuração, mas depois nos lembramos que aquilo contribui para o nosso bem. Então ganhamos uma nova perspectiva. Quanto a essa questão de perspectiva, Nancy Wilson faz uma pergunta às mulheres casadas. Abre aspas. Qual é a sua perspectiva quando você olha para o seu marido? Quando pensa nele? Quando fala com ele? Quando ora por ele? Qual a sua visão? Fecha aspas. A resposta a esta pergunta depende se sua mente é moldada pelas mentiras do mundo ou pela palavra de Deus. Uma mulher cuja forma de pensar é moldada pelo mundo, e não falo só de feminismo, mas de muitos outros ídolos do mundo, verá seu marido de uma perspectiva errada que lhe deixará insatisfeita. Uma mulher deve olhar para o seu marido com uma perspectiva bíblica, e essa perspectiva implica em honrar o seu marido. Aqui Nancy menciona Cânticos dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Nestas palavras poéticas, o marido é descrito como uma macieira entre as árvores do bosque. Em relação a esta metáfora, uma mulher pode ter duas perspectivas quanto ao seu marido. Primeira, ele é como uma árvore especial em meio às muitas árvores. Segunda, ele é uma árvore insignificante diante de muitas outras árvores vistosas. Para ver o seu marido de uma perspectiva correta, uma perspectiva bíblica, a mulher deve reconhecer o que a Bíblia diz sobre ele. Primeiro, ela deve ver seu marido como cabeça. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Duas palavras se destacam aqui: próprio e em tudo. Vamos considerar a primeira. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. A submissão não é uma submissão das mulheres aos homens, mas da esposa ao seu esposo. A esposa se submete ao seu cabeça. Como isso funciona na prática? Com quem uma esposa deve buscar, em primeiro lugar, direção, conselho, ajuda, instrução? A resposta: em seu próprio marido. Aqui devemos lembrar de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35. Falando às mulheres, o apóstolo escreve: Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem
em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Não quero aqui entrar nos detalhes desse texto, mas o que é facilmente compreendido aqui é que a mulher deve buscar instrução com seu marido. Então, você, mulher casada, deve cultivar uma visão de seu marido, na qual você o honra na posição que Deus o colocou como seu cabeça. Isto é, na posição para cuidar de você. Você deve reconhecer a autoridade que Deus deu a ele como seu cabeça e honrá-lo por esta posição. A segunda expressão é esta: as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É óbvio que este em tudo envolve somente aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e que glorifica a Deus. Por exemplo, se o marido pede para que a esposa minta, ela não deve se submeter neste caso. Na submissão, a esposa deve condescender, isto é, ceder à liderança e à autoridade do seu marido. Esse tudo envolve o lar, as finanças, a disciplina dos filhos, a educação e muitas outras coisas. Então, uma mulher que deseja honrar seu marido deve saber o que ele pensa sobre essas coisas. Ela deve saber como ele espera que ela lide com cada uma dessas questões. Uma mulher casada não deve correr para perguntar a seus pais, irmãos, amigos, ou ao ministro da palavra, ou aos presbíteros da igreja. Voltando à metáfora da macieira, a esposa precisa ver seu marido como uma macieira num bosque cheio de árvores. Essa forma, essa perspectiva de ver seu marido deve refletir no que diz respeito ao lugar de honra que o marido ocupa em sua vida. Portanto, esposa, lembre-se que Deus colocou você sob os cuidados de um homem e você deve olhar para ele da perspectiva correta, sendo submissa a ele em todas as coisas. Agora, vejamos as implicações do que acabamos de ouvir. Me permitam alguns conselhos para diferentes grupos. Em primeiro lugar, alguns conselhos para as mulheres casadas. Primeiro, para ter uma perspectiva correta sobre seu marido, você precisa aprender o que a Bíblia diz sobre os papéis de seu marido. Portanto, estude e ore por sabedoria para ser capaz de perceber as implicações do ensino bíblico. Segundo conselho, tenha cuidado para que sua mente não seja moldada por parâmetros mundanos e que isso leve você a pensar de forma errada sobre o seu marido. Filmes, séries, canais no YouTube, faculdade, amigos e etc. podem ser uma fonte de mentiras sobre este e outros assuntos. Terceiro conselho, para ver o seu marido como uma macieira entre as árvores do bosque, você precisa intencionalmente honrá-lo e você faz isso das seguintes maneiras: reconhecendo-o e honrando-o como seu cabeça. Como se faz isso? Não tomando decisões sem ouvi-lo. Mantendo-o informado sobre tudo o que acontece no lar. Buscando saber dele as diretrizes para as várias questões como administração das finanças, disciplina dos filhos e etc. Buscando dele, inclusive, respostas sobre dúvidas na Bíblia ou sobre a pregação. Se o seu marido se mostra lento em qualquer desses pontos, ajude-o a crescer. Se ele não sabe a resposta, encoraje-o a buscar. Se a orientação dele não está de acordo com a Bíblia, converse com ele sobre o que a Bíblia diz e encoraje-o a perguntar sobre aquela questão aos oficiais da igreja. Quinto conselho, encoraje seu marido a participar de reuniões com outros homens, a estudar a Bíblia e a ler bons livros. Presenteie-o com livros sobre a masculinidade bíblica. Sexto conselho, tome cuidado para não desonrar seu marido por meio de ignorar o que ele diz
e querer respostas de outros homens, sejam eles oficiais da igreja, parentes ou escritores. Se você não concorda com a resposta dada pelo seu marido, encoraje-o a perguntar aos pastores da igreja. 7º conselho. Por último, quero falar às mulheres cujo marido não é um servo de Cristo. Você ainda deve honrá-lo como seu cabeça, mas você precisará de mais apoio de seus oficiais. Por isso, recomendo que você converse com seus oficiais sobre como proceder e sobre como eles podem lhe orientar e sobre como você deve honrar seu marido sem desonrar a Cristo. Cada situação é diferente e por isso não é sábio aqui tentar falar sobre todas as situações neste podcast. Você deve procurar a orientação dos seus pastores. Agora vamos às aplicações para as mulheres solteiras. Primeiro conselho. Moça, atualmente o homem que você deve honrar é o seu pai. Se ele não é um servo de Cristo, então mais uma vez você pode buscar a orientação de seus oficiais para saber como honrar seu pai honrando a Cristo. Segundo conselho. Moças, cientes disso tudo, que tipo de homem você deseja ter como seu esposo? Como deve ser seu futuro cabeça? Se ele for um cabeça negligente, você terá dificuldades para honrá-lo. Se ele for um cabeça dominador, você terá dificuldades para honrá-lo. Se ele não recorre à palavra de Deus e se não busca crescer em conhecimento da vontade de Deus, ele não terá respostas e diretrizes bíblicas para as perguntas, quer sejam elas teológicas ou sobre questões práticas. Pense sobre isso. Terceiro conselho. Você pode ver em um rapaz os sinais do tipo de homem que ele vai se tornar amanhã. Ele lê as Escrituras, ele lê bons livros, ele aproveita as oportunidades de aprendizado, ele presta atenção na pregação, ele conhece as confissões da igreja, ele está se preparando para ser um marido fiel, capaz de instruir sua esposa. Observe essas coisas. Quarto conselho. Converse com aquele que você acha que pode ser seu futuro esposo sobre temas como finanças, trabalho, entretenimento, educação dos filhos, disciplina e etc. E veja se ele compreende biblicamente esses assuntos. Quinto conselho. Veja se ele tem um bom relacionamento com os oficiais da igreja. Se recorre a eles para buscar orientação quando ele precisa. Um rapaz que não é humilde, um rapaz que não é um homem capaz de aprender, certamente futuramente você vai sentir dificuldades quando precisar de orientação. Agora vamos a algumas aplicações para os rapazes. Primeira, rapaz, você está se preparando para ser o cabeça de uma família? Está orando sobre isso, estudando as Escrituras, está lendo bons livros? Segunda aplicação para os rapazes. Rapaz, você está procurando ter um entendimento bíblico sobre vários assuntos. Está procurando saber o que a Bíblia diz sobre eles, a fim de ser capaz de orientar a sua futura esposa? Terceira aplicação. Você entende que quando casar, você deve servir e amar sua esposa de tal forma que ela veja você como a macieira entre as árvores do bosque? Agora, vamos encerrar com aplicações para os homens casados. Prezado irmão, lembre-se, não é só uma questão da perspectiva da esposa, mas você mesmo deve buscar em Cristo se colocar como marido de tal forma que se torne mais fácil para sua esposa reconhecer e honrar sua posição como cabeça do lar. Segunda aplicação. Para isso, então, você, em primeiro lugar, deve cumprir os seus deveres bíblicos como marido. Se você não sabe quais são, recomendo a leitura do livro Reformando o Casamento, de Douglas Wilson. Terceira aplicação. Busque crescer em compreensão das Escrituras para moldar sua cosmovisão sobre diversos assuntos a partir das Escrituras. Quarta aplicação. Assuma sua responsabilidade pela instrução de sua família. Pergunte se sua esposa entendeu a pregação
E se ela tiver dúvidas e você não sabe a resposta, busque a resposta. Estude, pergunte aos pastores da igreja. Procure colocar-se como responsável pela instrução de sua esposa. Esses são alguns conselhos a homens e mulheres casados ou aos que estão se preparando para o casamento. Espero que essas orientações ajudem a cada um de vocês de alguma forma. Encerro lembrando que aqueles que são apoiadores do Mais Que 5 Pontos recebem acesso a um fórum exclusivo em nosso site, no qual podem fazer perguntas sobre os temas desenvolvidos aqui no Mais Que 5 Pontos. Por falar em apoiadores, quero dar as boas-vindas a 2 novos apoiadores. Dar as boas-vindas a Luana Moraes e a outra pessoa de sobrenome Carrijo. Muito obrigado por vosso apoio. Se vocês ainda não têm acesso ao nosso fórum, por favor, entre em contato para obter o acesso. Se você deseja apoiar o Mais Que 5 Pontos, visite maisque5pontos.com e saiba como. Por fim, se este podcast foi edificante para a sua vida, peço que você convide seus amigos para que também acompanhem o Mais Que 5 Pontos. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo episódio. Que o Senhor te conceda graça, misericórdia e paz.